Meu nome é João. Eu sou um caçador de lobisomens. Eu venho caçando essas criaturas há muitos anos e já vi muitas coisas terríveis. Mas a história que eu vou contar a vocês é a mais assustadora que eu já presenciei. Tudo aconteceu há alguns anos, quando eu estava caçando um lobisomem na Serra do Mar. Eu estava seguindo as pistas da criatura há dias e finalmente eu estava perto de encontrá-la. Na noite da caçada, eu estava escondido em uma floresta, esperando pelo lobisomem. De repente, eu ouvi um barulho estranho. Parei para ouvir e o barulho se repetiu. Parecia um uivo de um animal, mas era completamente diferente de qualquer animal que eu já havia ouvido antes. O barulho me deixou extremamente curioso e eu decidi seguir o barulho. O barulho estava vindo de uma parte da floresta que eu nunca havia explorado antes. À medida que eu me aproximava, o barulho ficava mais alto. Finalmente, cheguei a uma clareira e vi uma figura enorme e peluda parada no meio da floresta. Eu sabia que era um lobisomem. Eu havia visto muitos lobisomens antes, mas esse era diferente. Ele era enorme, com pelos negros e brilhantes. Seus olhos eram vermelhos como fogo, e sua boca estava cheia de dentes afiados. O lobisomem me olhou, e eu senti um frio na espinha. Eu estava extremamente com medo, mas também estava curioso. Eu queria saber mais sobre essa criatura. O lobisomem avançou sobre mim e eu só tive tempo de sacar a minha arma. Eu disparei, mas o tiro não acertou o lobisomem. Ele era rápido demais. O lobisomem me agarrou com suas garras afiadas e me levantou do chão. Eu sentia sua respiração quente e fedorenta no meu rosto. Eu sabia que estava prestes a morrer. Mas então tive uma ideia. Eu agarrei um punhal que eu sempre carregava comigo e ataquei o lobisomem. O punhal atingiu o lobisomem no pescoço e ele soltou um rugido de dor. Ele me soltou e recuou, segurando o pescoço. Eu aproveitei a oportunidade para fugir. Corri pela floresta, não olhando para trás. Corri por horas, até que cheguei à minha aldeia. Eu estava exausto e assustado, mas vivo. Eu contei a minha história aos meus amigos, mas eles não acreditaram em mim. Eles disseram que eu estava sonhando, mas eu sabia que não estava sonhando. O lobisomem da serra era real e eu tive a sorte de sobreviver. Desde então, eu nunca mais fui à Serra do Mar. Eu tenho medo de que o lobisomem ainda esteja lá, esperando por sua próxima vítima. Era uma noite fria e escura na Serra da Cantareira. O vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem e os galhos baterem uns nos outros. No meio da escuridão, uma pequena pousada se erguia, isolada de tudo. A pousada era pequena e rústica, com paredes de madeira e telhado de palha. Era um lugar simples, mas aconchegante. O casal, Ana e João, estava viajando para comemorar o aniversário de casamento. Eles estavam cansados da viagem, mas animados para passar o final de semana juntos. Ana, que era uma mulher supersticiosa, olhou pela janela e viu uma figura estranha se movendo na floresta. Ela estremeceu e chamou o marido. "João, olha ali!" sussurrou. João olhou pela janela e viu a figura também.
Era um homem alto e musculoso, com cabelos compridos e pretos. Ele estava nu e tinha as mãos e os pés enormes, como garras. "É um lobisomem!" gritou Ana. João não acreditou no que viu. Ele pensou que Ana estava apenas assustada. "Não é nada, Ana", disse ele. "É só um animal." "É um lobisomem", insistiu ela. "Eu sei como é um lobisomem." João não queria discutir com a mulher. Ele sabia que ela era supersticiosa e que não adiantaria nada tentar convencê-la do contrário. "Vamos dormir", disse ele. "Amanhã a gente vê isso melhor." Ana não quis dormir. Ela ficou sentada na cama, olhando pela janela, esperando ver o lobisomem novamente. Ela ficou olhando por horas, mas não viu mais nada. Ela estava começando a se convencer de que João estava certo, de que era apenas um animal. Mas ainda havia algo que a incomodava. O homem da floresta tinha sido grande e forte, e seus olhos tinham brilhado com um brilho vermelho assustador. Ana não conseguia tirar a figura da cabeça. Ela se virou para João e disse: "João, eu tenho certeza de que era um lobisomem." João suspirou. "Eu sei que você acredita nisso", disse ele, "mas eu não acredito." Ana se levantou da cama e foi até a janela. Ela olhou para a floresta, agora escura e silenciosa. "Eu sei que você não acredita", disse ela, "mas eu vi o que vi." Ela se virou para João e disse: "Se você não acredita em mim, acredite em mim pelo nosso casamento. Se eu estiver errada, eu vou te pedir desculpas. Mas se eu estiver certa, eu quero que você me prometa que vai me proteger." João olhou para Ana e viu o medo nos olhos dela. Ele sabia que ela estava falando sério. "Eu prometo", disse ele. Ana sorriu. "Obrigada", disse ela. Ela se virou para a janela e continuou olhando para a floresta. Ela sabia que não ia conseguir dormir aquela noite. Ela estava preocupada com o que poderia acontecer se o lobisomem voltasse. "Corre!" Ana gritou. João e Ana correram para o quarto de banho e trancaram a porta. O lobisomem bateu na porta tentando arrombá-la. "O que vamos fazer?" Ana perguntou. "Eu não sei", João disse, "mas temos que achar um jeito de sair daqui." João olhou pela janela do banheiro e viu que o lobisomem estava ainda lá fora. Ele estava arranhando a porta, tentando abri-la. "Não vamos conseguir sair pela porta", ele disse. "Então vamos pela janela", Ana disse. Ana abriu a janela do banheiro e eles pularam para fora. O lobisomem os viu e começou a correr atrás deles. Ana e João correram pela floresta, desesperados para escapar. O lobisomem estava logo atrás deles, rugindo e rosnando. Eles correram por horas, mas o lobisomem não desistia. Ele estava cada vez mais perto deles. Ana estava cansada e assustada. Ela não sabia quanto tempo mais poderia continuar correndo. De repente, eles viram uma luz. Era uma casa, no meio da floresta. Eles correram para a casa e bateram na porta. A porta se abriu e uma mulher apareceu. "Socorro!" Ana gritou. "Há um lobisomem atrás de nós!" A mulher os deixou entrar. "Feche a porta!" João disse. A mulher fechou a porta e trancou. "O que está acontecendo?" Ela perguntou. "Vimos um lobisomem na floresta", Ana disse. "Um lobisomem?" A mulher perguntou assustada. "Sim", João disse. "E ele está atrás de nós. A mulher os levou para o interior da casa. Vocês precisam ficar aqui", ela disse. "O lobisomem não vai conseguir entrar." Ana e João se sentaram no sofá, aliviados. Eles estavam seguros, pelo menos por enquanto. Mas eles sabiam que o lobisomem ainda estava lá fora, esperando por eles. Ana e João se sentaram no sofá da casa da mulher, aliviados por estarem seguros. Mas eles sabiam que o lobisomem ainda estava lá fora, esperando por eles. A mulher se sentou à mesa da cozinha e os olhou. "O que vocês viram?" ela perguntou. Ana contou à mulher o que tinha visto na floresta. "Eu sei que parece loucura", ela disse, "mas eu vi um lobisomem." A mulher acenou com a cabeça. "Eu acredito em você", ela disse. "Eu já vi um lobisomem também." Ana e João ficaram surpresos. "Você já viu um lobisomem?" Ana perguntou. "Sim",
A mulher disse: Foi há muitos anos, quando eu era criança. Eu estava brincando na floresta com meu irmão quando ele foi atacado por um lobisomem. Ana e João ficaram horrorizados. O que aconteceu? João perguntou. Eu consegui escapar, a mulher disse. Mas meu irmão não teve tanta sorte. O lobisomem o matou. Ana e João ficaram em silêncio por um momento, pensando na história da mulher. O que vamos fazer? Ana perguntou. Temos que encontrar uma maneira de derrotar o lobisomem, João disse. Mas como? Ana perguntou. Ele é um lobisomem. Eu não sei, João disse. Mas temos que encontrar uma maneira. A mulher pensou por um momento. Talvez eu possa ajudar, ela disse. Eu conheço algumas pessoas que podem nos ajudar a derrotar o lobisomem. Ana e João ficaram aliviados. Obrigada, Ana disse. A mulher sorriu. Não há de quê, ela disse. A mulher ligou para um amigo dela, que era um caçador experiente. O caçador disse que viria para ajudá-los. Enquanto esperavam pelo caçador, Ana e João ficaram conversando com a mulher. Ela contou a eles mais histórias sobre lobisomens. Ela lhes disse que os lobisomens eram criaturas perigosas e que eram muito difíceis de matar. Finalmente, o caçador chegou. Ele era um homem alto e forte, com um rosto sério. Ele ouviu a história de Ana e João e disse que os ajudaria a derrotar o lobisomem. O caçador preparou suas armas e saiu para enfrentar o lobisomem. Ana e João ficaram na casa, esperando notícias. Depois de algumas horas, o caçador voltou. Ele estava ferido, mas estava vivo. Eu consegui derrotá-lo, ele disse. O lobisomem está morto. Ana e João ficaram aliviados e felizes. Eles agradeceram ao caçador por ter salvo suas vidas. Você é um herói, Ana disse. O caçador sorriu. Não fui eu quem derrotou o lobisomem, ele disse. Foi a força do amor de vocês. Ana e João ficaram na casa da mulher por mais alguns dias, até que se sentiram seguros para voltar para casa. Eles agradeceram a mulher por sua ajuda e se despediram. Quando chegaram em casa, eles contaram aos amigos e familiares o que havia acontecido. Alguns deles não acreditaram, mas outros sim. Ana e João nunca mais esqueceram o que aconteceu naquela noite na floresta. Eles ficaram mais unidos do que nunca, e seu amor um pelo outro se tornou ainda mais forte. Mas, mesmo depois de tudo o que aconteceu, Ana ainda se perguntava: o que realmente vira na floresta? Era mesmo um lobisomem? Ou era apenas sua imaginação? Ela nunca teria certeza. Mas uma coisa é certa: aquela noite ela viu algo que a mudou para sempre. Era uma noite escura e fria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O vento soprava forte, as árvores balançavam e o céu estava nublado. Um jovem casal, chamado Ana e Carlos, caminhava pela rua, voltando para casa depois de um jantar romântico. Eles estavam conversando animadamente quando, de repente, ouviram um grito agudo vindo da floresta. Ana parou e olhou para Carlos. O que foi isso? Não sei, mas não parece ser algo bom. Ana pegou a mão de Carlos e eles começaram a andar mais rápido. Eles queriam chegar em casa o mais rápido possível. Mas, quanto mais eles andavam, mais perto o som parecia estar. Finalmente, eles chegaram ao limite da floresta. O grito veio novamente, mais alto e mais claro desta vez. Ana e Carlos viram algo se mover na escuridão. O que é aquilo? Carlos não respondeu. Ele estava paralisado de medo. A figura se aproximou e eles puderam ver que era um homem, mas não era um homem comum. Ele era grande e musculoso, com olhos vermelhos brilhantes
e dentes afiados. Era um lobisomem. O lobisomem rugiu e correu para Ana e Carlos. Eles gritaram e tentaram correr, mas o lobisomem era mais rápido. O lobisomem agarrou Carlos e o levantou ao ar. Ana gritou de horror: "Carlos, não!" O lobisomem mordeu o pescoço de Carlos e ele gritou de dor. Ana estava desesperada. Ela não sabia o que fazer. Ela olhou para o lobisomem que estava prestes a matar Carlos. De repente, Ana teve uma ideia. Ela pegou um pedaço de pau do chão e bateu no lobisomem com toda a força. O lobisomem rugiu de dor e soltou Carlos. Carlos então caiu no chão, sangrando muito. Ana agarrou Carlos e o arrastou para longe do lobisomem. Eles correram o mais rápido que puderam até chegar em casa. Carlos estava gravemente ferido. Ana o levou para o hospital, onde ele foi operado. Carlos sobreviveu ao ataque, mas nunca mais foi o mesmo. Ele tinha pesadelos todas as noites e estava sempre com medo. O lobisomem nunca mais foi visto, mas a história do ataque ainda assombra as pessoas de Campo Grande. A densa selva amazônica é um lugar mágico, mas também é um terreno fértil para lendas antigas e mistérios inexplorados. Meu irmão, André, e eu decidimos explorar essas terras selvagens, acampando às margens de um rio distante, longe da civilização. O que não esperávamos era que essa decisão nos conduziria a uma experiência que desafiaria nossos conceitos sobre o que é possível. A noite começou tranquila, com o murmúrio da floresta ao nosso redor. A lua cheia iluminava o céu, lançando uma luz prateada sobre as árvores exuberantes. No entanto, a calmaria logo seria quebrada por um uivo, um som que não se alinhava com os habituais sons da fauna local. Intrigados e levemente inquietos, decidimos seguir o som, adentrando mais profundamente na selva. À medida que nos aproximávamos, a atmosfera tornava-se mais densa, como se a própria floresta estivesse nos observando. Foi então que avistamos duas figuras sombrias entre as árvores, figuras que não poderiam ser explicadas pela razão humana. Eram dois homens, mas algo estava errado. Suas feições se distorciam e suas posturas lembravam animais selvagens. Eram os irmãos lobisomens, enredados por uma maldição ancestral que os transformava sob a luz da lua cheia. A visão foi como um choque de realidade, um vislumbre de algo que transcende os limites da compreensão humana. Os lobisomens, com pelagens escuras e olhos brilhantes, perceberam nossa presença e se voltaram na nossa direção. Uma sensação de terror nos paralisou enquanto seus olhares selvagens penetravam nossas almas. Num instante, a selva se transformou em um palco caótico. Os lobisomens avançaram com uma agilidade sobrenatural, as garras reluzindo à luz da lua. Nossa luta pela sobrevivência se desenrolava na escuridão amazônica, permeada pelos uivos bestiais e pelos sons brutais do confronto entre humanos e bestas. O ataque foi rápido, selvagem e implacável. Eu e André mal tínhamos tempo de processar o que estava acontecendo quando os lobisomens desapareceram nas sombras, deixando-nos atordoados e feridos na quietude que se seguiu ao caos. Naquela noite, a selva amazônica carregou as cicatrizes do encontro sobrenatural. Os irmãos lobisomens, agora parte de uma lenda que ecoaria nas margens do rio, continuavam a vagar sob a luz da lua, deixando para trás um rastro sombrio na floresta que havia se tornado palco de seu primeiro ataque. Desde então, a selva amazônica não é mais apenas um lugar de beleza e biodiversidade. É também o domínio dos irmãos lobisomens, uma parte sombria da lenda amazônica que continua a se entrelaçar com a realidade,
uma advertência de que, sob a luz da lua cheia, criaturas antigas podem emergir das sombras. Era uma noite escura e chuvosa. Um fazendeiro chamado João estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ele estava cansado e molhado e só queria chegar em casa e dormir. Quando ele estava a poucos quilômetros de sua casa, ele viu algo que o deixou paralisado de medo. No meio da estrada havia uma criatura enorme e peluda. Tinha olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas. João sabia que era um lobisomem. João não conseguia se mover ou falar. O lobisomem olhou para ele e rosnou. João sabia que estava em perigo. Ele começou a recuar, mas estava com muito medo de se mover. O lobisomem continuou a rosnar, cada vez mais perto. De repente, João ouviu um barulho atrás de si. Ele se virou e viu outro lobisomem. Este lobisomem era ainda maior e mais assustador do que o primeiro. João sabia que estava perdido. Ele não tinha como escapar. Os dois lobisomens se aproximaram dele, rosnando e mostrando as presas. João fechou os olhos e esperou pelo pior. Mas então ele ouviu uma voz: "Pai!" João abriu os olhos e viu seu filho Pedro correndo em sua direção. Pedro tinha uma arma na mão. Pedro atirou nos lobisomens. Os dois monstros rugiram de dor e fugiram. João caiu no chão aliviado. Ele estava vivo. Pedro ajudou João a se levantar. "O que aconteceu?" perguntou Pedro. João contou a Pedro sobre os lobisomens. Pedro não acreditou no começo, mas depois que viu as marcas dos dentes dos lobisomens no chão, ele ficou convencido. João e Pedro voltaram para casa, mas eles nunca esqueceram o que aconteceu naquela noite. Eles sabiam que os lobisomens ainda estavam por aí, e eles estavam determinados a se proteger deles. Há muitos anos, numa cidadezinha cercada por florestas densas, viviam dois irmãos, Antônio e Gabriel. Eles eram conhecidos por sua forte ligação e pela curiosidade que compartilhavam desde crianças. Um dia, enquanto exploravam a floresta próxima, Antônio e Gabriel se depararam com uma clareira misteriosa. No centro, uma figura enigmática realizava um estranho ritual. Sem perceber, os irmãos foram envolvidos por uma antiga maldição ligada à luz da lua cheia. Quando a noite chegava, a maldição se manifestava. Sob o brilho prateado da lua cheia, Antônio e Gabriel passavam por uma transformação surpreendente, tornando-se lobisomens gêmeos. Suas vidas pacíficas deram lugar a noites agitadas, marcadas pelos uivos tristes que ecoavam pela cidade. A notícia da maldição se espalhou como um incêndio. As pessoas, assustadas, evitavam os irmãos nas noites de lua cheia. No entanto, alguns moradores corajosos decidiram ajudar Antônio e Gabriel a quebrar o feitiço. A busca pela cura se tornou uma jornada emocionante, repleta de desafios sobrenaturais. Antônio e Gabriel descobriram antigas profecias e segredos ocultos enquanto enfrentavam suas próprias lutas internas. A história dos lobisomens gêmeos se tornou uma lenda na cidade, uma narrativa de laços familiares testados pela magia ancestral. Mesmo nas sombras das noites de lua cheia, a esperança de encontrar a cura permaneceu viva. E assim, a cidade continuou sua jornada, entre medos noturnos e a coragem de acreditar em algo maior do que a maldição que unia Antônio e Gabriel sob a luz prateada do luar. Era uma noite sombria, e a lua cheia pairava no céu, lançando uma luz pálida sobre a paisagem assustadora. Os irmãos, Gabriel e Rafael, viviam em uma pequena vila isolada, onde os rumores sobre criaturas misteriosas rondavam as mentes dos moradores. Desde jovens, os irmãos compartilhavam uma conexão intensa, mas havia algo peculiar neles. Toda vez que a lua cheia surgia, uma transformação assustadora acontecia. Eles se tornavam lobisomens sedentos por caça. Gabriel e Rafael guardavam esse segredo sombrio,
temendo a rejeição de suas famílias e da comunidade. Nas noites de lua cheia, os irmãos se aventuravam na floresta escura, onde suas formas lupinas emergiam, revelando garras afiadas e olhos selvagens. A vila começou a experimentar uma série de eventos inexplicáveis. Animais eram encontrados mutilados, e o medo se espalhava rapidamente. Gabriel e Rafael tentavam, a todo custo, conter suas transformações, mas a besta interior era poderosa demais. Certa noite, um caçador corajoso decidiu enfrentar o mistério que assolava a vila. À medida que a lua cheia surgia no céu, ele seguia as pistas que o levavam à floresta proibida. O caçador se deparou com os irmãos transformados, olhos brilhando na escuridão. Uma batalha feroz começou entre os lobisomens e o caçador determinado. Uivos ecoavam pela floresta enquanto garras e presas se chocavam. A vila, envolta em trevas, aguardava o desfecho desse confronto sobrenatural. No calor da batalha, o caçador conseguiu ferir Gabriel, que, ao sentir a dor, recobrou momentaneamente sua humanidade. Rafael, enraivecido, defendeu ferozmente seu irmão, mas a ferida era profunda. A aurora se aproximava quando os irmãos, agora humanos, jaziam no chão. O caçador, exausto, percebeu a humanidade que ainda existia dentro dos lobisomens. Ele tomou uma decisão inesperada. Ao invés de seguir a tradição de caçar criaturas sobrenaturais, o caçador propôs uma aliança. Ele ajudaria os irmãos a controlar suas transformações, e, em troca, eles jurariam proteger a vila dos verdadeiros males que espreitavam na escuridão. Assim, uma improvável aliança se formou entre os irmãos e o caçador. Juntos, eles aprenderam a equilibrar a dualidade de suas naturezas, protegendo a vila da verdadeira escuridão que se ocultava nas sombras. O segredo dos lobisomens permaneceu, mas agora como guardiões, eles enfrentariam o desconhecido lado a lado, sempre nas noites de lua cheia. Era uma noite fria de Ano Novo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O céu estava estrelado e a lua cheia brilhava intensamente. No bairro de Moinhos de Vento, uma festa estava acontecendo em uma casa grande. Os irmãos Lucas e Daniel estavam animados para a festa. Eles eram jovens, bonitos e populares. Lucas era o mais velho, com 25 anos. Ele era alto e musculoso, com cabelos castanhos e olhos verdes. Daniel era o mais novo, com 22 anos. Ele era mais baixo e magro, com cabelos pretos e olhos castanhos. Os irmãos chegaram à festa com seus amigos. A festa estava cheia de pessoas dançando, conversando e se divertindo. Lucas e Daniel logo se juntaram à festa e começaram a dançar com suas amigas. À meia-noite, a festa chegou ao seu ápice. Todos estavam cantando e pulando para comemorar a chegada do novo ano. Lucas e Daniel estavam no meio da multidão, se divertindo muito. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. Lucas começou a sentir uma dor aguda em sua cabeça. Ele se sentiu tonto e desorientado. Daniel também começou a sentir a mesma dor. Os irmãos se afastaram da multidão e se sentaram em uma mesa. A dor estava ficando cada vez mais forte. Lucas olhou para Daniel e viu que seus olhos estavam brilhando. "O que está acontecendo?" perguntou Lucas. "Não sei", respondeu Daniel. "Mas acho que estamos virando lobisomens." Lucas e Daniel ficaram apavorados. Eles sabiam que, como lobisomens, seriam perigosos para si mesmos e para os outros. A dor continuou a aumentar até que os irmãos não aguentaram mais. Eles se levantaram da mesa e correram para fora da festa. Ao chegarem à rua,
os irmãos se transformaram em lobisomens. Eles tinham pelos escuros, garras afiadas e dentes enormes. Lucas e Daniel uivaram para a lua e começaram a correr pela rua. Eles estavam cheios de raiva e medo. Os dois lobisomens entraram em uma floresta próxima. Eles correram por horas, sem saber para onde estavam indo. Finalmente, os irmãos chegaram a um rio. Eles se deitaram na margem do rio e começaram a chorar. "O que vamos fazer?" perguntou Lucas. "Não sei", respondeu Daniel. "Mas temos que encontrar uma maneira de parar isso." Os irmãos ficaram sentados na margem do rio até amanhecer. Quando o sol começou a nascer, eles voltaram a ser humanos. Lucas e Daniel estavam exaustos e confusos. Eles não sabiam o que fazer. Eles voltaram para a casa de seus pais e contaram o que havia acontecido. Seus pais ficaram chocados e preocupados. "Temos que encontrar uma maneira de curar vocês", disse o pai de Lucas. Os pais dos irmãos começaram a pesquisar sobre lobisomens. Eles descobriram que havia uma única maneira de curar um lobisomem: de matar o animal que o havia mordido. Lucas e Daniel sabiam que teriam que encontrar o animal que os havia mordido. Eles começaram a procurar por pistas na festa de Ano Novo. Após alguns dias de investigação, os irmãos descobriram que o animal que os havia mordido era um lobo. O lobo havia fugido da festa e estava escondido na floresta. Lucas e Daniel voltaram à floresta para encontrar o lobo. Eles o procuraram por horas, até que finalmente o encontraram. O lobo era grande e feroz. Lucas e Daniel sabiam que teriam que ser cautelosos. Os irmãos atacaram o lobo com tudo o que tinham. Lucas usou seus músculos para derrubar o lobo, e Daniel usou suas garras para rasgar a garganta do lobo. O lobo morreu na hora. Lucas e Daniel haviam vencido. Os irmãos voltaram para casa, curados da maldição do lobisomem. Eles nunca mais falaram sobre o que havia acontecido naquela noite de Ano Novo. Mas, às vezes, eles ainda tinham pesadelos com o lobo.